Boa noite. Para o pessoal entrar. Boa noite. Esperar o pessoal entrar aí, né? Para a gente poder iniciar aí nossa aulinha de hoje. Voltando aqui, né? Ontem a gente nós estávamos vendo, né, os tipos de riscos. Eu passei com vocês sobre os tipos de riscos, né? E eles são classificados, né? Os riscos ambientais, que são classificados como os riscos físicos, né, químicos, biológicos, ergonômicos e os riscos acidentais também. Aí eu passei, né, para vocês aqui sobre os riscos físicos, né, em quais condições, condições que eles existem, né, que são ruídos, vibrações, radiações, né, sobre os ruídos, né, também é caracterizado como um risco físico, né, é o som que representa aquelas vibrações mecânicas. Então, também é classificado aí como um risco físico. Outro tipo de risco físico que nós temos, né, é as vibrações. Por exemplo, eu coloquei aqui as máquinas, né, nós temos algumas máquinas que fazem aquela vibração do solo, né,
Então, é qualquer movimento que o corpo executa em torno de um ponto fixo, fazendo aí, né, uma vibração. E isso também é caracterizado como um risco físico. Outro tipo de risco físico que nós temos são as temperaturas, né? As temperaturas extremas, tanto frio quanto calor, né? Em altas temperaturas, né? Pode estar ocasionando aí esse tipo de risco físico para a pessoa, né? E a umidade também, inclusive aqui, né, no nosso ambiente, que é um ambiente com clima tropical quente, né? Quando essa umidade ela está aí entre 22 e 26 graus, né? A temperatura, quando a temperatura está entre 22 e 26 graus, e a umidade relativa do ar entre 45% e 50%, né? Se ela baixa muito, a gente vê que é uma época do ano, a época mais seca, né, do ano que nós temos aqui, agosto, setembro, a umidade do ar ela baixa muito, então isso vai ocasionar doenças, né, respiratórias, como as IVAs, né, infecção das vias respiratórias superiores, pneumonia, bronquite, né, então todos esses tipos de doenças aí pode estar ocasionando devido a essa umidade do ar, certo? Se ela estiver muito baixa, principalmente idosos, né, e crianças, a gente tem aí que tem mais riscos, né? Outro tipo de risco ambiental é o risco químico, tá? Como risco químico, nós temos poeira, né, fumo, névoas, neblinas, gases, vapores, são caracterizados como os riscos químicos. E os riscos biológicos, né, nós temos que são aí os famosos vírus, né, bactérias, e os principais vírus aí o da hepatite B, febre amarela, né, rubéola, a AIDS, a meningite, né, hoje a gente está aí com o vírus, né, do Covid, que também tem ocasionado aí inúmeros casos, então também caracteriza como um risco biológico, tá? E bactérias nós temos bacilos, né? Hanseníase, tuberculose, o tétano, né? Protozoário, nós temos a malária, mal de Chagas, né? Fungos, alergias, micose, parasitas, infecções parasitárias. Então, todos esses, né, podem estar gerando aí o risco biológico, tá? E por isso que é tão importante, né, a vacinação, né, do trabalhador. Ele ser vacinado, por quê? Principalmente para se trabalhar, né, em um meio, em um ambiente hospitalar, porque, gente, tem uns sons abertos. Vou desativar aqui, tá? Falar. Então, a vacinação do trabalhador ela é muito importante, né, para estar se evitando aí os riscos de contaminação, né? Por exemplo, vacinação da febre amarela, difteria e tétano, tríplice viral, influenza, né, e todas as outras. A gente sabe aí que a influenza todo ano ela tem, né, é uma vacina nova, é um vírus novo. Então, a vacinação, por quê? Porque a gente já vai entrar em um ambiente hospitalar, em um local, né, contaminado. Então, quando vocês estiverem, por exemplo, fazendo os estágios, né, é exigência que... Gente, tem áudio ligado. Eu vou tentar desligar aqui, mas verifiquem se o áudio de vocês está desligado, tá? Porque acaba atrapalhando. Tem muito áudio ligado. Quando vocês estiverem, né, em campo de estágio, por exemplo, vai ser pedido, né, a vacinação de vocês. Se o cartão de vacina de vocês estão completo, né, é uma exigência do local, seja ambulatório, seja hospitalar, né,
para ver se as vacinas de vocês estão em dias, para vocês poderem, né, estar trabalhando naquele ambiente, naquele local, certo? É exigência também da CCIH, né, como a gente viu, né, que é a comissão que ela fiscaliza aí para estar diminuindo, né, tá evitando esses riscos, esses tipos de riscos aí que pode estar ocasionando aí um acidente de trabalho, né? Por exemplo, em caso que tem algum acidente com pérfuro cortante, se você já tem uma vacina, né, você está menos propício aí e menos exposto ao risco, né, se você já está vacinado. Agora a gente vai ver sobre o risco ergonômico, né? O risco ergonômico, quando se tem um local de trabalho inadequado, né, de forma anti-ergonômica, levantamento e transporte de peso sem meios auxiliares corretos e uma postura inadequada. Então, como a colega, né, trouxe para a gente ontem, que ela trabalha em um local onde, né, eles não fornecem uma mesa com uma cadeira, a altura dela, né, que seja regulado, que ela pode estar tendo aí o apoio, né, do antebraço, do punho, e que isso vem gerando, né, dores nela, que pode estar ocasionando aí doenças decorrentes ao ambiente do trabalho, né? Então, assim, o local que ela trabalha é de forma inadequada. Então, a ergonomia, a postura, né, o levantamento de peso, se está utilizando os tipos de EPIs correto, tá? Todos isso são os riscos ergonômicos. Os riscos de acidentes, né? São vários, são variados, né? Por exemplo, a falta de iluminação, né? Probabilidade de incêndio, de explosão, piso escorregadio, o armazenamento de forma incorreta, arranjo físico, ferramenta inadequada, né? Uma máquina defeituosa, às vezes aquela máquina lhe deu um problema, por uma falta de manutenção ou por falta do manuseio mesmo adequado, né? Então, isso aí também vai estar gerando risco de acidente, mordida de cobra, de aranha, de escorpião, né? Então, tudo isso daí vai estar gerando esses riscos de acidentes, tá? Que são os riscos ambientais. As ferramentas de apoio, né? Na comissão, a gente tem a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, tá? Como eu coloquei para vocês, é uma comissão interna de prevenção de acidentes. Então, ela vai estar trabalhando de acordo com aquele local, né? De acordo ali com o ambiente. O pessoal está colocando aqui no chat algumas pessoas, 2 pessoas colocaram que não estão escutando. Vocês estão conseguindo escutar, gente? Estamos sim, eu tô, né? Estamos sim, tá? Tô ouvindo tranquilo. Talvez seja a sua internet, dá uma verificada, tá? Da pessoa que colocou aqui que não estava conseguindo escutar. Então, gente, a CIPA, ela vai trabalhar, né? De maneira, de acordo com cada local, né? Cada ambiente, para saber quais são os riscos, né? Que existem naquele ambiente, que existe naquele local. E aí, de acordo com os riscos que existem, vai mapear, né? Para quê? Para estar prevenindo. Então, ela é uma comissão que ela vai estar prevenindo, cobrando, né, o uso de equipamentos de proteção individual, cobrando o manuseio correto, seja dos equipamentos, sabendo quais os tipos de risco que existe lá naquele local de trabalho para trabalhar em cima daqueles riscos, né? Verificar quais são os acidentes de trabalho que ocorrem com mais frequências, para estar trabalhando aí nesses pontos, tá? E nós temos também a PPRA, tá? Que é a sigla que representa o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, tá? Também a gente vai ver sobre ele. E o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é representado pela sigla PMSO, e o Mapa de Risco,
tá? Então, todas essas comissões, todos esses programas, esse mapa, né, são ferramentas que vai nos apoiar para estar diminuindo os riscos de acidente de trabalho. A gente vai ver agora sobre cada um deles, tá? Na CIPA, né? Quais são os objetivos da CIPA? Eu coloquei para vocês, né? Que é observar, relatar condições de riscos existentes no ambiente de trabalho, né? Ou seja, ele vai tentar mapear ali quais são os riscos mais eminentes que ocorrem para aquele tipo de trabalho ali, para estar evitando um acidente do trabalhador, certo? Solicitar medidas com o objetivo de reduzir ou eliminar os riscos, né? Para quê? Para estar diminuindo aí os danos. Discutir a causa dos acidentes ocorridos, né? Mensalmente, né? Se é feito um gráfico para ver ali quais são os acidentes de trabalho que ocorrem com mais frequência, né? O mapeamento desses acidentes e discutir o porquê que está acontecendo, né? É a falta de EPIs, é a falta do uso correto, né? Dos equipamentos, é o não manuseio dos instrumentos. Então, assim, saber o que está acontecendo, né? Por que aqueles acidentes ali estão acontecendo. Então, discutir a causa desses acidentes ocorridos. Orientar os demais trabalhadores quanto às medidas de prevenção, né? Então, sempre está tendo um estudo de forma continuada, né? Com aqueles trabalhadores, de orientação, de treinamento, tá? Para saber como é o uso correto dos equipamentos, se tem um instrumento novo, né? Treinar os profissionais para que eles saibam utilizar. Então, a CIPA é responsável por esse manuseio aí, tá? A PCMSO, né? Como eu falei para vocês, que é um programa de controle médico, né, de saúde ocupacional. É um conjunto de ações de natureza médica. Gente, tem muito som vazando. Eu já tentei desligar aqui de alguns. Verifiquem aí, porque tá vazando muito barulho, tá? Por favor. Então, aí toda vez eu tenho que voltar, eu acabo perdendo o raciocínio aqui com vocês. Deixa eu ver se eu vejo de quem quer ficar ligado o som. Verifique todo mundo de vocês o áudio, tá? Quando vocês quiserem perguntar, aí a gente abre. Então, a PCMSO é um conjunto de ações de natureza médica, né? Realizada em caráter anual. Ela visa a realização de rastreamento, prevenção e diagnóstico precoce dos agravos de saúde relacionados ao trabalho, tá? Então, esse programa de controle médico de saúde ocupacional mesmo vai tentar aí traçar esse mapeamento, tá? Dessas ações que vai fazer esse rastreamento de quais são as doenças que têm mais ocorrido, quais são as medidas de prevenção que pode estar diminuindo, né? Dar um diagnóstico precoce dos agravos de saúde, tudo isso aí relacionado ao trabalho, certo? A PPRA, né? Que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, tá? A elaboração também de um programa anual, né? Visando a preservação da integridade física dos trabalhadores no seu espaço laboral, ou seja, ali no seu espaço de trabalho, né? Tem como objetivo se reconhecer, antecipar, avaliar e controlar os riscos ambientais, né? Então, os riscos ali no ambiente de trabalho também, porém, os riscos ambientais, né? Quais os impactos que isso pode estar ocasionando aí no meio ambiente. Então, esse vai ser o programa responsável. E o mapa de risco, né? O mapa de risco eu coloquei para vocês ontem, né? Para você no fórum, para que vocês descrevessem, né? Se vocês tiveram dificuldade sobre mapa de risco, para ver, né? O que vocês acham, né? Que é. Então, eu coloquei esse questionamento justamente para que vocês, né, pudessem pesquisar e já ter um embasamento, né, para a nossa aulinha de hoje.
Porque o mapa de risco é algo que vocês vão ver muito, né, no ambiente hospitalar, com representações gráficas das instalações, né? Por exemplo, numa cozinha de um hospital, né, num pronto-socorro. Então, assim, ele vai mapear através de uma representação gráfica com o objetivo de mostrar de forma clara a natureza e a intensidade dos riscos inerentes, né? De acordo com aquele setor ali, eu vou poder bater o olho e identificar, bem, nesse setor aqui eu tenho mais o risco tal, né? O risco físico, o risco químico ou o risco ergonômico, né? Qual o tipo de risco que eu tenho mais nesse setor, tá? Então, é dessa maneira que o mapa de risco ele vai poder nos nortear, né? Para que a gente, ao adentrar no ambiente, né, a gente já saiba identificar quais os riscos, porque uma vez que a gente sabe identificar os riscos, a gente vai saber quais os cuidados, né, que nós precisamos tomar, qual o tipo de equipamentos que a gente precisa utilizar naquele ambiente, né? Então, é ter esse conhecimento ali mesmo do território, né? Dessa representação aí, através dessa representação gráfica. O mapa de risco, ele é a expressão gráfica, né? Como eu falei para vocês, de distribuição dos riscos envolvidos em um processo de trabalho realizado ali em um ponto específico, né? Como, por exemplo, a gente pode pegar aí a lavanderia de um hospital, né? Quais são os riscos que nós temos nesse ambiente, né? Ou um setor administrativo, né? Não vai ser os mesmos riscos que a gente tem lá no pronto-socorro. Então, assim, é por ambiente, né? Porque em cada um vai ser exercido um trabalho, né? Um serviço diferente. Então, por isso que o mapa de risco, ele envolve aí com um ponto específico, né? Para aquela área, né? Para aquele tipo de trabalho. E como eu falei lá no início da aula, né? Da aula ontem para vocês, que os grupos, eles eram definidos por cores, lembra? Que tinha os riscos físicos, né, com cor tal, os riscos químicos, para a gente poder estar identificando. Aí aqui agora a gente vai ver, né, que o grupo 1, onde a gente tem os riscos físicos, tá? Ele vai ser identificado pela cor verde. Por exemplo, os riscos físicos, né, a gente viu que nós temos como exemplo os ruídos, né, calor, frio, pressão, umidade, radiação, ionização e não ionizantes e vibrações. Então, tudo isso faz parte do grupo do risco físico, né? E ele vai ser representado pela cor verde. Então, ao invés de ser colocado lá risco físico, né? Ruído, calor, tal, lá no mapa daquele ambiente, né, seja daquele setor de trabalho lá, vai ser colocado lá, representado pela cor verde. Então, ao visualizar, a gente já vai saber que isso vai ser representado por um risco físico. Tá? No grupo 2, a gente tem os riscos químicos, que é identificado aí pela cor vermelha, né? Por exemplo, a gente tem como risco químico poeiras, né? Fumos, névoas, neblinas e outros. E no grupo 3, nós temos os riscos biológicos, que é identificado pela cor marrom, né? Que são os fungos, os vírus, os parasitas, as bactérias, os protozoários e os insetos, como a gente viu. No grupo 4, nós temos os riscos ergonômicos, né, que são identificados pela cor amarela, né? Como exemplo, nós temos o levantamento de transporte manual de peso, né? Monotonia, repetição, responsabilidade de ritmo excessivo, a postura inadequada no trabalho, como eu coloquei ontem para vocês, né? Uma cadeira que não é regulada, uma mesa que você não consegue regular, um computador que não tem essa flexibilidade, você poder estar regulando a sua altura. Então, tudo isso aí são caracterizados como os riscos ergonômicos, né? Trabalhos inadequados e também trabalhos em turnos aí, né, de forma inadequada. E o grupo 5, né, e último, nós temos os riscos de acidentes, que são indicados pela cor azul, né?
nós temos como exemplo do grupo 5, né, que é o risco de acidentes. Arranjo físico inadequado, a iluminação inadequada, o incêndio, explosão, eletricidade, máquinas e equipamentos sem proteção, quedas, né, e animais peçonhentos, como a gente viu ainda há pouco, tá? Então, gente, aqui, né, eu trouxe para vocês esse mapa, tá? Ele é lá do LACEN, que é um laboratório, né, de análises clínicas. Aqui a gente tem o LACEN, não sei se todos conhecem. Então, em um laboratório, né, vamos imaginar em um laboratório quais são os tipos de risco que a gente vai encontrar, né? O que vocês acham? Quais são os tipos de risco que a gente se encontra em um laboratório, por exemplo? Alguém quer falar? Quer mandar no chat? Os tipos de risco, né, que a gente encontra em um laboratório. Bem, aqui a gente pode ver que, né, quais são as recomendações. A colega colocou risco químico, né, a outra também risco químico, biológico, né, aqui no chat. Então, primeiro, quais são as recomendações, né, que nós devemos ter para adentrar aí um local como o LACEN? O uso de EPIs e EPCs, né, equipamento de proteção individual e coletiva. A manutenção desses equipamentos, né, são equipamentos que precisam estar tendo uma manutenção corretiva e preventiva de forma adequada, tá? O conhecimento dos POPs, tá, gente? É muito importante também. Vocês sabem o que é POPs? São protocolos, tá? É um instrumento que é realizado para que qualquer um que não tenha tido, né, por exemplo, não saiba manusear tal aparelho, não saiba realizar tal procedimento, então ali vai ter o passo a passo correto, tá? De como utilizar ou como fazer determinado procedimento, bem detalhadozinho, que qualquer pessoa que leia consegue entender e está realizando ali esse procedimento, certo? E o treinamento em biossegurança, né? Porque a gente está falando em laboratório, né? Então, é um local onde mexe com análise clínicas, né? Com toda essa parte. Então, é preciso, né? Ter um treinamento específico em biossegurança, porque vai estar mexendo, né, com material contaminado. A gente sabe, por exemplo, que o LACEN, ele faz diariamente inúmeras amostras, né? De Covid todos os dias. Então, assim, trabalha realmente com material biológico, né? Então, aí de cara a gente já pode identificar, né, que nós temos o risco biológico, como alguns colocaram aqui no chat, né? Então, assim, como eu falei para vocês, o mapa de risco, ele pode ser feito, né, de qualquer local, né? Seja do LACEN, seja da cozinha de um hospital, seja de uma lavanderia, né? Seja de um local administrativo. Então, assim, os riscos que a gente vai ter num administrativo, né? Ou num pronto-socorro, vai ser diferente, né? De um risco que nós vamos ter na lavanderia ou na cozinha. Então, por isso é importante um mapa de risco, tá? Para que na hora que a gente entra, a gente consiga identificar, e ele vai ser dessa forma aqui mesmo que vocês estão verificando, com as bolinhas representado pelas cores. Então, por isso que a gente tem que saber identificar quais são os tipos de risco, que são os riscos, né, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes, né, e de acidentes, e saber qual as cores que são representadas por esses riscos, para a hora que a gente vê, né, já saber identificar. Então, aqui a gente tem por setores, né, que foi colocado aqui no mapa, a raiva, que, por exemplo, né, tem aqui esse ciclo marrom, né, como maior tipo de risco. Ele é representado por quê, gente, a cor marrom? Qual é o maior risco aqui que nós temos dentro da cor marrom? É o risco biológico, né?
Então, a gente vê aqui, ó, que na maioria deles, né, todos os setores a gente tem um risco biológico. Por quê? Porque a gente trabalha, né, no LACEN, trabalha com material biológico, né, trabalha com sangue, com sêmen, com secreções, né, principalmente aí com sangue. Então, o risco biológico, ele é alto, né, em todos os setores aí, em alguns mais e outros menos, mas você pode ver, ó, que em todos os setores aqui, o risco biológico está representado pela cor marrom, né? E a intensidade, né? Então, aqui, aí a gente tem a legendinha, né, aqui do lado, onde a gente pode ver o tipo de risco, né? Se é físico, químico ou biológico, e a intensidade desse risco também, se ela é grande, média ou pequena. Então, a gente vê que o risco biológico aqui, na maioria dos setores, ele é de uma intensidade grande, né? Aqui ele é um pouco menor, né? Nesse setor aqui ele é médio, nesse outro setor aqui ele é médio também, médio e médio. Então, assim, mas não tem pequeno, né? Então, é um risco alto, é um risco médio, risco biológico, certo? Já que a cor azul, né, que é representado por acidentes, também a gente vê que está representado na maioria dos setores, né, que é o risco de acontecer aí algum tipo de acidente, né? Ele é médio, né? Médio que nesse setor. Na sorologia também ele é um risco médio, né? Aqui também, então assim, ele está em quase todos esses setores, só aqui. Sala dos freezes, que ele é um pouquinho menor, né? De todos os outros setores, ele é um risco médio. Então, assim, é um risco que está bem evidente também, né? Aí nós temos aqui o risco representado pela cor verde, que é o risco físico, né? Que também ele está representado em todos os setores, né? Aqui como um risco médio, e aqui nesses dois ele está representado como um risco pequeno, né? O risco ergonômico, né? Nós temos aqui, você vê que não são todos, né? Por exemplo, aqui no setor da dengue não tem, mas tem, né? Aqui nesse setor, no setor da raiva também não tem, na sorologia tem, e já é um risco médio, né? Então, provavelmente eles trabalham mais aí com transporte, né? Questão da postura, da ergonomia, né? Então, aqui nesses outros, né? É médio, representado pelo risco médio e pelo risco pequeno, né? O azul, que é o de acidente, eu falei, e o químico, né? O risco químico a gente vê que ele é menos, ele só está representado aqui em dois setores, né? Que é no setor da dengue e no setor de material. E no da dengue ele é pequeno, né? É um risco pequeno, o risco químico, e aqui no setor de material ele é um risco médio. Então, gente, através desse mapa, né, ao adentrar qualquer setor do LACEN, a gente pode estar identificando quais são os riscos que tem naquele local, quais são os cuidados que eu preciso tomar, quais são os tipos de EPI, qual o conhecimento que eu preciso ter, né, de que forma que eu tenho, como que eu vou agir ali de forma correta, né, seja como profissional, né, seja como visitante também. Então, por isso é importante, né, a representação aí do risco, dos riscos, dos tipos de riscos, né, e o que eu preciso usar, seja EPI, EPC, a manutenção dos equipamentos é muito importante também, o conhecimento, né, dos POPs, saber todos os protocolos que existem, né, dentro daquela instituição, e o treinamento dos profissionais também. Então, vocês estão vendo que é um conjunto, né? Desta forma, a gente vai estar diminuindo os acidentes de trabalho, sejam eles por riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos ou acidentais. Certo? Dúvidas, gente, quanto ao mapa aí? Conseguiram entender essa parte aí do mapa de risco? Se vocês quiserem mandar aqui no chat alguma dúvida. Não. Tudo certo? Para entender. Podemos passar para a próxima aula. Esse mapa, quem faz esse mapa? São os profissionais mesmo, tá?
os profissionais ou os alunos, tá? Gente mesmo já fiz com os alunos, a gente já fez um mapa da cozinha do HGP, por exemplo, né? Da lavanderia. Então, a gente pode fazer, pode disponibilizar para a instituição, mas é protocolo, tá, gente? Toda instituição de saúde vai ter esse mapa. Então, é feito por pelas comissões, né, que são representantes, tem esse mapa já lá no ambiente, tá? Professora, mas se não é responsabilidade do técnico de segurança do trabalho? Também, mas dependendo da empresa, ela vai ter, né, técnico de segurança do trabalho. E esse técnico, ele vai estar em qual setor? No Geralmente. SMO, né? Oi? Ele vai estar geralmente no SMO, né? Isso. E aí ele vai ser responsável, né? Mas a gente sabe que tem uma quantidade, né? Para ter um técnico em segurança do trabalho ou médico em segurança do trabalho, né? Às vezes é um ambiente menor. Então, não, pela legislação, não é obrigatório ter, né? Principalmente o médico, pode ter só o técnico. Então, aí o técnico é responsável, tá? Por estar realizando esse mapa de risco, porque aí vai estar, né? Mapeando aí mesmo todos os riscos que tem nesse local, tá? Mas não só o técnico, outro profissional também pode estar realizando esse mapa. Mas de preferência, né, se tiver disponível na instituição, é preferencial que o técnico faça. E aí vai estar dentro desse programa aí mesmo de controle, tá? Programa de controle médico, né? Ou na CIPA também, tá? Pode estar, porque ela vai regulamentar, né, todas as normas, mapear os riscos para estar aí diminuindo os acidentes de trabalho. Mais alguma dúvida? Quanto ao mapa? E quando a gente vê, né, gente, assim, faz esse mapeamento mesmo por setores, é muito bom porque a gente começa a ter a consciência também, né, da importância do uso daquele EPI por conta dos riscos que podem, né, dos acidentes que podem acontecer, dos riscos, né, que são ocasionados ali naquele ambiente de trabalho, né? Então, o mapa ele nos dá bem essa visão, né? Sobre esses riscos e sobre os cuidados que nós devemos tomar. Tem muito áudio vazando. Podemos passar para a nossa próxima aula? Alguma dúvida aí ainda sobre o mapa de risco? Então, tá, vamos. Nosso tempo aqui está quase acabando, tá, gente? Tô 5 minutos, aí quando vou iniciar aqui a outra aula, quando cortar é aquele segundo link lá que eu mandei para vocês, tá? Compartilhar. Professora, que hora entra na segunda aula? É 8h20 ou 8h30? Gente, vou tentar, porque assim, o horário que eu consigo agendar é 8h30, mas eu vou ver se eu consigo acessar às 8h20, porque ontem vocês viram que acabou caindo, né, antes do tempo, aí eu vou quando der 8, ele vai acabar aqui 8h10, então são 10 minutinhos, 10 minutos de intervalo. isso, a gente já tenta entrar, tá? Qualquer coisa, se eu não conseguir logar, eu aviso para vocês lá no grupo, mas para a gente não perder esse tempo. Ontem ela acabou caindo, não sei o que aconteceu, porque os outros dias a gente conseguia, né? Porque assim, o sistema ele já dá um horário automático. Então, a primeira é 7h30 e a segunda é às 8h30. Mas eu vou ver se eu consigo estar logando às 8h20, tá? Aí vocês podem tentar entrar esse horário também. Professora? Oi. É porque as primeiras aulas foram... A segunda aula sempre estava iniciando às 8h20.
E aqui encerrava tudo 9 horas. Isso. Por isso que ontem acho que todo mundo entrou cedo, aí por isso que teve esse desavenço aí dos horários. Pois eu acho que aconteceu alguma coisa, porque o tempo caiu, aí vocês viram que voltou, depois, né, caiu de novo, a gente vai aprendendo aí junto, gente, com esse novo modelo, né, online, né. Professor, Ah, não vai dar tempo, eu acho que não vai dar tempo mesmo de iniciar o conteúdo agora nesse intervalo. uhum, Deixa eu te perguntar. Sexta-feira está marcada a prova, correto? sim, Sábado, sabes que vai passar uma atividade para fazer. uhum. Isso. E a nossa aula mesmo, dessa disciplina, ela vai até quando? Aí finaliza no sábado com essa atividade, certo? Ah, Na tá. segunda vocês já vão começar uma nova disciplina. Aí vamos supor, a gente não precisa mais fazer matrícula. Já entra em outro grupo. Eles já adicionam, né? Isso, de acordo, né, Ah, com a próxima matéria que vocês vão ter, vocês já vão ser direcionados para esse outro grupo da próxima disciplina que vocês terão. Aí, entendi. no caso, se alguém ficar, né, de final comigo, que eu espero que ninguém fique, Não, ninguém vai ficar. pois é, aí vai ser na próxima sexta-feira, né? Que lembra que na sexta passada a gente não teve aula porque foi final, né? Da disciplina anterior. Então é Sim. sempre assim, na sexta, né, da outra semana, aí tem a prova final, tá? Gente, não deixem de responder, conta como frequência de vocês, viu? Os fóruns, Ei, as atividades, tem que entrar no sistema, porque é a única forma de ficar registrado e comprovado, tá? Alguns colegas não conseguiram enviar atividade, enviaram de maneira incorreta, então, assim, a gente não, até tentamos, né, não conseguimos alterar no sistema, então, assim, tudo conta, e infelizmente, né, se não tiver tendo, eu não posso receber, né, nada por e-mail, nada pelo telefone, a gente faz o grupo mesmo para estar facilitando a nossa comunicação, né? Porque é online, acaba acontecendo um problema técnico ou outro, internet, né? O link, então assim, é para facilitar, mas o conteúdo mesmo é tudo pelo sistema, né? São normas da faculdade, né? Nem porque a professora não quer receber, mas são as normas, então a gente tem que receber lá no sistema. Então, não deixem de acessar, tá? Conta com a frequência e nota de vocês, participação e tudo, tá? E todos os dias eu posto lá o fórum e sempre deixo um período um pouco a mais para vocês estarem respondendo, se não conseguir naquela horinha ali de 7 a 7h30. Professor, então, no caso da nossa matéria que acaba sábado, né? Aí vai ter uma atividade no sábado, e essa atividade vai poder ser respondida até essa no sábado, é? A atividade eu vou colocar ela até o domingo, para vocês estarem respondendo, tá? Porque na segunda vocês tá já bom. começam nova disciplina, eu vou ter que fechar o diário de vocês, tá? Aí, Tá bom. a senhora fala a prova, tipo assim, a senhora fala o resultado ou vai estar no sistema? Quem foi aprovado, quem não foi? Vai estar no sistema, isso. Aí você vai aparecer lá a sua nota, tá? Assim que eu corrigir. Professor, o fórum de hoje ele vai